pessoal do agro, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Conceitos do Agro. Meu nome é Diogo Julião Danelon, sou engenheiro agrônomo. No vídeo de hoje nós vamos estar comentando a respeito de elementos essenciais, elementos benéficos, elementos maléficos e aqueles que são considerados tóxicos. Elemento essencial é aquele elemento macro ou micronutriente que, se faltar ou que esteja em concentrações ou teores baixos ou muito baixos, a planta ela não se desenvolve, ela não consegue completar o seu ciclo de vida. Ela cessa, o seu ciclo, interrompe, a sua fenologia, sua etapa fenológica precocemente. Então há um desbalanceamento, macro e micronutricional desses elementos essenciais que estão faltando. Então a planta fica desestabilizada, ela não consegue se desenvolver e acaba então rompendo, a sua fase fenológica. Ela acaba então morrendo, por exemplo. Então o elemento essencial, ele participa ativamente, na construção e no funcionamento da planta, ativando enzimas, ajudando também a fornecer energia, no caso do fósforo, por exemplo, transferência de energia. Então, participando, de reações bioquímicas importantes e na construção dos tecidos dos órgãos da planta para o seu adequado desenvolvimento. Então, se um desses elementos macro e micronutrientes faltarem, a planta ela não se desenvolve, ela não consegue completar o seu ciclo. Ela cessa, a sua etapa fenológica precocemente. Então é porta de entrada para patógenos como fungos, bactérias, insetos, pragas, vetores de viroses, por exemplo. Então a planta ela fica raquítica, ela tem o seu crescimento limitado e ela acaba, na pior das hipóteses, desfalecendo. Alguns exemplos de alguns elementos essenciais, Estes três, carbono, hidrogênio e oxigênio, eles são fornecidos, pela água e pelo ar, formando aí, cerca de 95 a 96% de todo o total, da matéria seca das plantas, sendo então incorporados aos vegetais por processos fisiológicos, ou seja, através da fotossíntese. O nitrogênio, cerca de 79% do nitrogênio provém do N2 atmosférico. Já os outros 20 e 21% restantes, eles provêm, são através, liberados, disponibilizados na solução através da mineralização, e imobilização desse nitrogênio, do carbono, pelos micro-organismos do solo, através, de simbiose todos esses derivados de restos de vegetais e excrementos animais que vão sendo, incorporados no solo ou dispostos na superfície do solo e vão passando por todas as etapas de composição dessa matéria orgânica. Então, no final, desse ciclo, esse nitrogênio é então liberado na solução na forma de íon que as plantas mais absorvem, no caso o nitrato, NO3-, ou mesmo na forma de NH4+. Então, os macronutrientes primários, nitrogênio, fósforo e potássio. Os macronutrientes secundários, cálcio, magnésio e enxofre, por exemplo. Nitrogênio, enxofre e boro.
solos ricos em matéria orgânica, pH numa condição próxima da ideal, né, em condição de solo de baixa acidez, um solo corrigido, né, um solo fértil, haverá uma grande disponibilidade na solução desse nitrogênio, enxofre e boro, por exemplo. Né, os CHOPS, né, CHOPS, nitrogênio, enxofre, fósforo, boro. Né. Se nós pensarmos em nutrição de plantas, a calagem, né, vai fornecer também, ao reagir na solução do solo, liberando cálcio e magnésio, estes macronutrientes secundários. No caso, o sulfato de cálcio, que é o nosso gesso agrícola, ele também vai disponibilizar o cálcio, né, ao reagir na solução. Ele vai dissociar esse sulfato SO4 2- vai se dissociar desse cálcio e liberar esse cálcio em profundidade, em grandes concentrações, né? Então, o gesso ele é um fertilizante, né? Também, então vai ter o cálcio e o enxofre na forma de sulfato. E os outros, né? Micronutrientes, por exemplo, o cobre, o ferro, o manganês, o zinco, o cloro, o cobalto, são micronutrientes, né? E o potássio através da adubação, né? Macro e micronutricional, seja ele adubação via solo ou via foliar. Então o elemento essencial é aquele elemento que, se faltar para a planta ela não se desenvolve, ela não completa o seu ciclo. Elemento benéfico é aquele elemento, né, que ele auxilia no funcionamento da planta, no seu desenvolvimento. Mas são elementos macro ou micronutrientes que, se faltarem, a planta ela consegue completar o seu ciclo normalmente, sem problema algum. Então, ele é benéfico, mas ele não é essencial. A planta consegue se desenvolver, desempenhar seu papel sem a presença deles, ou, né, estando presente na solução do solo em baixas concentrações. Elemento maléfico. O que é elemento maléfico? É aquele elemento que ele é nocivo para o desenvolvimento da planta. Ele é tóxico, ele prejudica o desenvolvimento da planta. Um exemplo bem claro que nós temos, né, é o alumínio, que em condições de solo ácido, né, de acidez elevada, de média para alta, muito alta, pH baixo, muito baixo, CTC baixa, haverá uma concentração bastante expressiva, né, grande, de alumínio na sua forma tóxica, envolto ali na solução. E, então, havendo uma movimentação de íons nessas trocas de cargas, desse coloide, carga negativa com esse alumínio na sua forma tóxica L3+, a raiz da planta absorve, só que esse alumínio ele é considerado tóxico, porque esse alumínio ele vai provocar uma intensa modificação das suas células radiculares dessa planta. Ou seja, ele vai limitar o crescimento dessas raízes. Essas raízes não conseguem ocupar um volume maior de solo, fica limitado naquela pequena porção, naquele pequeno volume de solo, buscando então, né, não conseguindo buscar concentrações, né, teores adequados de água e de macro e micronutrientes. Então a planta fica desestabilizada, ela fica raquítica, ela não se desenvolve e é porta também de entrada para patógenos, fungos, bactérias, insetos, pragas, vetores, né, de doenças como as viroses, por exemplo. Então, no elemento maléfico nós temos o alumínio, que em condições de solo ácido, acidez elevada, pH baixo, CTC baixa, esse alumínio vai estar presente na sua forma tóxica e, se a raiz da planta absorve, vai haver um prejudicial, né, desenvolvimento dessa planta. O sistema radicular
vai ficar desestabilizado, principalmente nas extremidades das raízes. A planta, ela interrompe o seu ciclo, né, precocemente também. Um outro exemplo também é o manganês, né, que em alguns casos de solo arenoso, por exemplo, de acidez elevada, de média para alta ou muito alta, pH muito baixo, CTC muito baixa, o manganês ele pode também ser prejudicial, né, nocivo para as raízes de algumas espécies de plantas ou mesmo para alguns cultivares de algumas espécies de plantas, tá? Então, o elemento maléfico é aquele elemento que ele é prejudicial, ele é nocivo para o desenvolvimento da planta. Então, ele prejudica o seu desenvolvimento. A planta tem um desequilíbrio acentuado, né, nutricionalmente falando. O que é um elemento tóxico, né? Todos os elementos, né, macro, seja ele macro ou micronutrientes, essenciais ou benéficos, né, eles podem vir a se tornar tóxicos, né, quando em concentrações em teores altos, muito altos, na solução do solo. Então, em quantidades excessivas, né, todos os elementos macro e micronutrientes essenciais ou benéficos, eles podem se tornar tóxicos para o desenvolvimento da planta. Tá? Porque a planta, ela vai gastar mais energia, né? Ela vai praticamente, né, desacelerar o seu metabolismo bruscamente e ela vai gastar bastante energia para realizar o processo de detoxificação desse macro micronutriente, para expulsar, né, esse macro micronutriente que está em excesso nos seus tecidos, nas suas células, né, por um processo de detoxificação, né, perdão pelo erro da palavra, é detoxificação, tá? Então ela vai paralisar praticamente por completo o seu metabolismo. Ela, ao invés dela metabolizar, gastar energia para formar grãos, frutos, né, caules, folhas, né, novas, ela vai gastar energia para expulsar esse macro micronutriente que está presente nos seus tecidos. Um questionamento que existe, né, a respeito de elementos essenciais é a seguinte: todos os elementos essenciais presentes na solução do solo, eles devem, seja eles macro ou micronutrientes, eles devem estar presentes na planta. Porém, nem todos esses elementos que estão presentes na planta, eles são considerados essenciais, ou seja, a planta, ela não existe um mecanismo que limita a entrada, né, de nutrientes, macro e micronutrientes essenciais, tá? A planta, ela tem o que nós chamamos de fome oculta. Tudo que está presente na solução do solo, seja ele macro ou micronutrientes essenciais, benéficos, maléficos, em grandes teores, né, em teores excessivos, a planta ela vai absorver. Estando na solução do solo, o sistema radicular, em condições adequadas de água, né, de umidade, havendo, né, uma condição, um ambiente de influxo de íons adequado, essa raiz vai absorver na forma de íon, só que ela não consegue determinar, né, e limitar essa entrada de macro e micronutrientes, por exemplo, permitir a entrada somente de
elementos essenciais. Então, tudo que está ali presente na solução, seja ele maléfico ou tóxico em teores excessivos, ela também vai absorver essa raiz, esse sistema radicular do vegetal vai absorver também. A raiz da planta é como se fosse uma boca. Tudo que está presente ali na solução em condições ideais para absorver, ele vai, né, sugar, puxar e conduzir, né, via xilema para o caule, né, ramos, folhas e frutos, né, grãos, por exemplo. Então a planta não existe um mecanismo que ela determina o que vai entrar e o que não vai entrar. Então, alguns elementos que vai estar presente nos tecidos, nas células dessa planta serão essenciais, outros, né, apenas benéficos, outros maléficos. No caso do alumínio, em condição de solo ácido, o mesmo o manganês, e todos os macro e micronutrientes que estiverem em teores, concentrações acima do adequado, em teores excessivos. Ok, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir dando o seu like, curtindo o vídeo e também o nosso canal Conceitos do Agro. Não deixe também de ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações dos vídeos que nós vamos estar disponibilizando aqui no canal ao longo das semanas. Então, se você gostou, não perca o próximo episódio. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.